Outro item muito verificado na correção de redação, com bastante peso, é regência verbal e regência nominal. A gente vai desenvolver esse assunto, então, a partir de agora. Tá? Primeira coisa para a qual eu queria chamar atenção é o seguinte: erros de regência podem sim afetar o sentido. Tá? Mas mais do que isso, erros de regência revelam que o candidato está escrevendo como ele fala. E o problema de escrever como fala é que, em última instância, revela um autor de texto que tem pouca intimidade com o texto escrito. Portanto, a argumentatividade do texto acaba ficando prejudicada. Tá? A gente vai, então, fazer essa introdução do assunto para entender o porquê que regência faz isso e entender o que é regência verbal, o que é regência nominal. Tá? Primeiro, para mostrar de onde que vem a palavra regência do português, eu queria chamar atenção ali não para a palavra reger, eu queria chamar atenção para a palavra reinar, comandar. O que é importante? Toda vez que você tem um reinado, um comando, existe quem manda e existe quem é mandado. Existe quem emite um comando e existe quem cumpre o comando. Em última análise, existe o comandante e o comandado. Isso é importante ter noção. Tá? Então, regência é a relação de um verbo ou de um nome. Esse é o termo que comanda. Tá? E seus complementos são os termos comandados. Então, vai ter um verbo ou um nome comandando, reinando, e o complemento sendo mandado, sendo comandado. Daí você vai ter a regência verbal. Como o próprio nome diz, regência verbal, o termo regente. Vamos traduzir, termo regente é aquele que manda. É um verbo, tá? Então, na frase, ele se referiu a você, referir, tá? Referir-se é aquele termo que manda, é o termo regente, tá? O a você é o termo mandado, é o termo comandado, tá? Então, você vai ter que o termo referir-se é o regente. Na regência nominal, por que a gente vai economizar tempo? O que você vai ter? Um nome comandando. Óbvio, né? Você chama regência nominal, um nome comandando. Agora, o que eu quero que você perceba com exemplo? O termo comandante aí, o regente, é referência. O termo regente em regência verbal é referir-se. O termo regente em regência nominal é referência. O que é importante de você notar? Que o termo comandado nos dois, que é você, nos dois a introdução é feita por meio da preposição a. O que eu quero mostrar com isso? Que normalmente, via de regra, o nome segue o verbo na regência. Então, o aluno, quando está estudando regência verbal, ele praticamente está também estudando regência nominal. Beleza? Pessoal, no próximo módulo, a gente vai estudar o termo regente e o termo regido. Aí eu vou detalhar bem quem que manda e quem que é mandado. Beleza? Isso no próximo módulo.